Chernobyl, um deserto assustador onde o tempo parece ter parado, mas a vida, de um jeito inquietante, ainda se agarra às ruínas. Eu não menti, mas eu não contei toda a verdade. Quase 40 anos depois do desastre nuclear, a zona de exclusão continua sendo um dos lugares mais perturbadores do planeta. É realmente incrível poder andar em uma cidade que foi totalmente abandonada em questão de dias. Vem com a gente desvendar as descobertas aterrorizantes de Chernobyl, cada uma revelando o legado assustador do pior desastre nuclear da história. A fronteira misteriosa de Chernobyl. No silêncio arrepiante da zona de exclusão de Chernobyl, uma placa simples marca a última fronteira, uma linha que poucos têm coragem de cruzar. Castigada por décadas de invernos rigorosos da Ucrânia e pelo sol implacável, suas letras desbotadas e a pintura descascada contam uma história de tempo parado. Mas, mesmo desgastada, essa placa carrega um aviso claro de perigo. Com o símbolo de radiação em preto e amarelo estampado de forma marcante, ela lembra a todos que, além dali, não estão só prédios abandonados e ruas tomadas pelo mato. É uma paisagem assombrada por assassinos invisíveis. Mais de 30 anos após a explosão devastadora do reator 4, em 1986, a radiação ainda paira como um fantasma sobre Chernobyl. E essa placa é como um último alerta antes de você entrar num mundo congelado pela tragédia. De um lado, há uma segurança relativa, uma zona controlada onde até passeios turísticos são permitidos de vez em quando e a vida tenta, aos poucos, dar as caras de novo. Mas do outro lado, só silêncio e decadência. Mesmo com todos os riscos, tem gente que não resiste ao fascínio do que está além. Exploradores urbanos, historiadores, caçadores de emoção, todos já cruzaram essa linha, equipados com contadores Geiger e uma curiosidade sem fim. Eles caminham por escolas em ruínas, murais descascados em creches e parques de diversão que nunca chegaram a funcionar. Encontram brinquedos de crianças abandonados no meio do pânico, máscaras de gás espalhadas como relíquias esquecidas e grafite assombroso deixado por outros visitantes corajosos ou simplesmente inconsequentes. E aquela placa? Continua exatamente onde sempre esteve, silenciosa, imóvel, observando, um lembrete constante de que, mesmo que a natureza tenha retomado o terreno e o silêncio tenha se instalado sobre as ruínas, o perigo segue invisível, paciente e extremamente real. Risadas na noite. Tem uma história de Chernobyl que ainda arrepia qualquer um que a ouça. É um relato conhecido simplesmente como Risadas na Noite, compartilhado na internet por um usuário cuja conta já sumiu há muito tempo. Parece até que essa história nem deveria existir. De acordo com o post, isso não foi só mais uma expedição de exploração urbana, foi algo muito mais perturbador. O usuário contou como ele e alguns amigos decidiram se aventurar bem no coração da zona de exclusão de Chernobyl. Diferente da maioria dos visitantes que só vão durante o dia, esse grupo tomou uma decisão ousada. Eles queriam ver Pripyat à noite. Durante o dia, eles perambularam pelas ruas desertas, exploraram prédios abandonados e, por fim, chegaram perto de um dos pontos mais sinistros de todos, a roda gigante enferrujada e parada do parque de diversões de Pripyat. Mesmo à luz do dia, a cena já dava um frio na espinha, mas à noite era simplesmente assustador, e foi aí que as coisas começaram a fugir do esperado. Enquanto estavam sob a estrutura esquelética da roda gigante, um som fraco quebrou o silêncio. Uma risada distante, quase imperceptível. Mas não era uma risada qualquer, parecia o som de crianças brincando. Crianças no meio de uma cidade fantasma radioativa. O grupo paralisou. Ninguém abriu a boca. Ninguém se mexeu. De repente, um amigo sussurrou uma ideia que fez um arrepio percorrer a espinha de todos. E se a gente seguir esse som? Meio curiosos, meio apavorados, eles começaram a andar devagar na direção daquele barulho, seguindo o riso fantasmagórico por ruas escuras e em ruínas. O som os levou direto para uma escola abandonada, com janelas quebradas e corredores entulhados de destroços. E justo quando chegaram na entrada, o riso parou. Silêncio total. Naquele momento, o medo falou mais alto que a curiosidade. O grupo não ficou nem um segundo a mais para descobrir o que ou quem estava lá dentro. Viraram as costas e correram, sem olhar para trás nenhuma vez.
Até hoje, nenhum deles consegue explicar o que ouviram naquela noite perto da roda gigante de Pripyat. Mas uma coisa é certeza, às vezes as coisas mais assustadoras em Chernobyl não são as que você vê, mas as que você não consegue entender. O grande sarcófago. Entre os muitos restos sombrios de Chernobyl, nada se compara à imponência do grande sarcófago. Essa estrutura gigantesca de concreto e metal foi erguida às pressas para conter a radiação após a explosão do reator 4, mas não demorou muito para que suas fraquezas ficassem evidentes. Feito com mais de 8.000 toneladas de metal e 14 milhões de pés cúbicos de concreto, o sarcófago original nunca foi suficiente para proteger o mundo completamente dos efeitos da radiação. Como resposta, um novo sarcófago, muito mais avançado, foi concluído em 2016, fruto de um esforço internacional impressionante, com navios e caminhões envolvidos na operação. Hoje, o grande sarcófago é um símbolo do progresso na contenção dos danos causados pelo desastre. Mas será que isso impede todo mundo de se arriscar? Alguns aventureiros ainda se atrevem a explorar a estrutura antiga e deteriorada em busca da adrenalina de desbravar um pedaço crucial, porém agora em ruínas, da história de Chernobyl. O legado sombrio da radiação. Sapos. Depois da explosão devastadora em Chernobyl, cientistas do mundo inteiro ficaram fascinados com o impacto da radiação na vida selvagem da região. Um dos efeitos mais impressionantes foi observado nos sapos da zona de exclusão. O Hyla orientalis, conhecido por sua cor verde vibrante que o ajudava a se camuflar no ambiente, passou por uma transformação radical. Após o desastre nuclear, muitos desses sapos desenvolveram uma tonalidade bem mais escura. Essa mudança de cor está ligada a um aumento na produção de melanina, que funciona como uma proteção natural contra a radiação. A melanina ajuda os sapos a absorver e neutralizar partículas radioativas, permitindo que sobrevivam num lugar ainda repleto de perigos. O fato de esses sapos estarem prosperando é uma prova impressionante da capacidade da natureza de se adaptar até as condições mais extremas. Será que a gente consegue imaginar algo tão resiliente? Os autocolonos. Enquanto a maioria das pessoas fugia de Chernobyl em massa, um pequeno grupo de almas teimosas desafiou tudo e decidiu voltar para a terra que sempre conheceu, mesmo com a radiação mortal ainda no ar. Enquanto quase todos os moradores foram embora, alguns se recusaram a obedecer às ordens do governo e enfrentaram o risco da radiação. Esses indivíduos, chamados de autocolonos, eram em grande parte idosos, que já tinham sobrevivido aos períodos mais duros da história soviética, incluindo o regime de Stalin e a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Para eles, voltar para casa depois do desastre nem era uma escolha, era a terra deles, o lugar que marcou suas vidas inteiras. Mesmo com os alertas constantes do governo, cerca de 1.000 pessoas, a maioria mulheres, decidiu retornar à zona de exclusão de Chernobyl. Muitos retomaram a agricultura e a vida por lá, mostrando uma resistência fora do comum diante de tanto perigo. Andorinhas de beleza. Logo após a explosão devastadora em Chernobyl, algo estranho, quase inacreditável, começou a acontecer com a fauna local. E entre todas as criaturas que vivem perto daquele deserto radioativo, foi um pequeno pássaro que chamou a atenção do mundo como nenhum outro. Estamos falando das andorinhas de beleza, uma espécie fácil de reconhecer por suas penas escuras e elegantes. Mas aqui, bem dentro da zona de exclusão de Chernobyl, essas aves estavam aparecendo com uma aparência completamente diferente. Será que a radiação mudou algo nelas? Em vez das tradicionais asas escuras, muitas delas tinham penas que pareciam desbotadas, meio apagadas. Os cientistas logo perceberam que isso não era pura coincidência. Tinha tudo a ver com a radiação e sua capacidade estranha de bagunçar uma das defesas mais importantes da natureza, a melanina. A melanina não é só questão de aparência. Para animais como pássaros, ela funciona como um escudo natural contra os raios ultravioleta mais agressivos. Mas, dentro dessa zona radioativa, o corpo das andorinhas dos celeiros estava penando para produzi-la. O resultado? Penas mais claras e um baita mistério. Decididos a entender como isso era possível, os cientistas começaram a estudar essas andorinhas mutantes com todo o cuidado, e o que descobriram foi de explodir a cabeça. A radiação não estava só afetando as penas, mas, muito provavelmente, alterando o próprio DNA delas.
Com o tempo, esses pássaros estavam literalmente se adaptando, desenvolvendo ajustes genéticos que mexiam na produção de melanina. Em outras palavras, essas andorinhas se tornaram a prova viva de como a vida consegue se adaptar e mudar em condições extremas. Elas viraram, de certa forma, detectores de radiação da própria natureza, mostrando em silêncio para o mundo o que acontece quando a vida selvagem é obrigada a sobreviver em um dos lugares mais letais da Terra. Mas fica a grande pergunta: se a radiação consegue transformar pássaros de um jeito tão impressionante em apenas algumas gerações, que outras criaturas podem estar evoluindo por aí de formas que a gente nem percebeu ainda? O pássaro negro de Chernobyl. Nas semanas que antecederam o terrível desastre de 26 de abril de 1986, as pequenas cidades ao redor da usina nuclear de Chernobyl estavam tomadas por um medo que cortava o ar. Os moradores começaram a cochichar sobre uma figura estranha rondando os céus, uma criatura sombria e deformada, com asas que pareciam de um demônio e olhos que brilhavam num vermelho sanguíneo de gelar a espinha. Não foi só uma ou duas vezes que a viram. Essa figura assustadora continuava aparecendo, assombrando os sonhos de alguns moradores e, em casos raros, até confrontacionando-os cara a cara. Não demorou muito para que ela ganhasse um apelido que espalhou pavor pela região: o pássaro negro de Chernobyl. Mas então veio a noite que mudou tudo para sempre. Exatamente às 1h23 da madrugada, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu numa catástrofe de fogo e destruição, desencadeando um pesadelo nuclear que a Europa nunca tinha visto. Mais de 350 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. A radiação tomou conta do ar. Sirenes ecoavam pelas cidades fantasmas. E, mesmo no meio de todo esse caos, alguns sobreviventes juram que o viram de novo. Você acredita nisso? Uma criatura gigante de asas negras com quase 6 metros de envergadura sobrevoa em silêncio um céu carregado de fumaça radioativa. Uma figura monstruosa que parece vigiar o desastre como um presságio sombrio. Parece inacreditável, né? Mas espera, que a coisa fica ainda mais assustadora. Se essa história soa familiar, é porque ela tem ecos de outra lenda do outro lado do mundo: o Homem-Mariposa de West Virginia. Lá, em 1968, moradores relataram ter visto uma criatura quase idêntica pouco antes do colapso trágico da Ponte Silver, que matou dezenas de pessoas. 2 criaturas, 2 desastres, e ambas desaparecem sem deixar rastros no exato momento em que a tragédia acontece. Coincidência? Ou será que essas figuras sombrias são algum tipo de alerta misterioso que só aparecem nos últimos instantes antes de uma catástrofe se abater? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: quando o pássaro negro de Chernobyl apareceu, o desastre estava logo ali, na espreita. Um carnaval abandonado. No coração da cidade fantasma de Pripyat, onde a natureza engoliu as ruas e o silêncio tomou o lugar das risadas, existe um lugar que parece ainda mais assombrado que todo o resto: um parque de diversões abandonado, parado no tempo. Será que dá para imaginar algo mais sinistro que isso? Esse lugar deveria ter sido um canto de felicidade, um espaço onde famílias se reuniam, crianças gritavam de emoção e a vida parecia tão normal. Era o Parque de Diversões de Pripyat, pronto para abrir suas portas ao público no dia 1º de maio de 1986, bem no meio das grandes comemorações do Dia do Trabalho. Mas o destino tinha outros planos. Apenas alguns dias antes da tão esperada inauguração, em 26 de abril, uma tragédia aconteceu a poucos quilômetros dali. A explosão nuclear de Chernobyl transformou sonhos de festa em um pesadelo de sobrevivência. E sabe o que torna essa história ainda mais estranha? É o que algumas pessoas acreditam que aconteceu depois. Há relatos assustadores de que, logo após o desastre, as autoridades teriam aberto o parque de diversões mesmo sem estar concluído. Por quê? Para tentar distrair os moradores apavorados que aguardavam a evacuação. E pasme, existem até imagens que parecem confirmar essa teoria bizarra. Em um vídeo de arrepiar, dá para ver o parque em um estado meio construído. O brinquedo Comando, por exemplo, ainda não tem aquelas coberturas de proteção. A estrutura embaixo da icônica roda gigante está incompleta. E, curiosamente, as pessoas nas imagens estão vestidas para inverno, o que sugere que isso não era a tão esperada inauguração do dia de maio, mas talvez um teste às pressas em um dia gelado. Seja qual for a história real, o parque nunca foi oficialmente aberto ao público. Em vez disso, acabou virando um dos símbolos mais assustadores da tragédia de Chernobyl.
Hoje, a roda gigante enferrujada ainda domina o parque em ruínas, suas cabines amarelas balançando em silêncio ao vento, intocadas há décadas, mas eternamente ligadas ao desastre que impediu que ela girasse pela primeira vez. É um lugar onde a felicidade deveria reinar, mas onde a tristeza encontrou um lar permanente. Hospital de Pripyat. Quando os cientistas voltaram pela primeira vez às terras radioativas ao redor de Chernobyl, eles esperavam encontrar destruição. Mas o que eles não imaginavam era o silêncio. Não só o silêncio das pessoas, isso era óbvio, mas o silêncio da própria natureza. Será que algo assim pode ser mais assustador que a ruína? Havia algo profundamente perturbador na infame Floresta Vermelha, um lugar onde trechos inteiros de árvores murcharam e morreram logo após a explosão. Mas décadas depois, essas mesmas árvores mortas continuavam lá, completamente intocadas. Em qualquer outro canto do mundo, árvores caídas se decomporiam aos poucos, devoradas por fungos, micróbios e insetos que se alimentam de plantas mortas. Mas aqui, nada. Mesmo depois de 20 anos, as árvores pareciam ter caído ontem. Esse fenômeno estranho despertou a curiosidade do Dr. Timothy Musso, um biólogo da Universidade da Carolina do Sul. Decidido a desvendar o mistério, ele e sua equipe bolaram um experimento ousado. Eles recolheram folhas de árvores saudáveis longe de qualquer contaminação, bem distantes de Chernobyl, e as colocaram em sacos de tela. Depois, espalharam esses sacos por diferentes áreas da floresta de Chernobyl, alguns bem no coração das zonas mais radioativas, outros em lugares relativamente limpos. Passado um ano, eles voltaram para ver o que havia acontecido, e o que encontraram deixou todo mundo de queixo caído. Nas áreas sem contaminação, as folhas se decomporam normalmente, como era de se esperar, graças à ação de fungos, micróbios e insetos fazendo o trabalho deles. Mas nas regiões mais irradiadas, as folhas estavam praticamente intactas, quase como se a natureza tivesse desistido de tocar nelas. Era como se a radiação tivesse parado o processo de decomposição no tempo. Só que essa descoberta assustadora trouxe um risco ainda mais preocupante. Sem decomposição, o chão da floresta está coberto de material vegetal seco e morto, formando um monte de combustível pronto para pegar fogo. E se um incêndio florestal acontecer por aqui, a fumaça poderia carregar partículas radioativas para muito além da zona de exclusão. Já imaginou? Um desastre local poderia virar uma ameaça para o mundo todo. Pé de elefante de Chernobyl. O pé de elefante de Chernobyl é um dos vestígios mais assustadores do desastre do reator 4, em 1986. Essa massa altamente radioativa se formou a partir de uma mistura de combustível nuclear, areia, concreto e tubos, tudo derretido pelo calor extremo do núcleo do reator. Conhecido cientificamente como cório, esse material se solidificou em uma massa cinzenta e áspera, que estranhamente lembra a pele de um elefante, o que lhe rendeu esse nome perturbador. Escondido no subsolo da usina, na época de sua descoberta, bastavam alguns segundos de exposição para que fosse fatal. Com o passar dos anos, os níveis de radiação diminuíram por causa do decaimento natural, mas ele continua sendo um símbolo arrepiante das consequências devastadoras de acidentes nucleares. E você, já imaginou estar cara a cara com algo tão perigoso? Lobos com rabos enrolados. Na paisagem sombria da zona de exclusão de Chernobyl, a vida selvagem desenvolveu adaptações estranhas e únicas. Um dos fenômenos mais curiosos é o surgimento de lobos com caudas enroladas. Esses animais esquivos chamaram a atenção de especialistas em vida selvagem, já que essa característica peculiar adiciona mais um mistério à fauna já enigmática de Chernobyl. A causa exata desse traço ainda não está clara, mas os cientistas têm algumas teorias. Alguns acreditam que a cauda enrolada pode ser uma adaptação genética às duras condições da zona de exclusão, incluindo a radiação. Outros acham que pode ser resultado de variações genéticas específicas. E quem diria que até o inverno rigoroso, com muita neve e terreno escorregadio, poderia tornar essa adaptação útil para melhorar o equilíbrio e a agilidade na hora da caça. Filhotes de animais deformados. O nascimento de animais deformados, especialmente aqueles com crânios anormais, olhos saltados ou mandíbulas desfiguradas, tem gerado preocupação e curiosidade entre os pesquisadores. Essas deformidades são frequentemente ligadas aos efeitos devastadores do desastre de Chernobyl, que liberou enormes quantidades de radiação no meio ambiente. Nos anos seguintes à catástrofe, fazendeiros locais começaram a relatar um aumento alarmante de animais nascidos com características fora do comum, um resultado direto da exposição à radiação.
Cerca de 400 animais, incluindo vacas, porcos e outros bichos de criação, apresentaram anomalias graves, como partes extras no corpo e traços faciais distorcidos. Infelizmente, a maioria dessas criaturas sobreviveu apenas por poucas horas ou dias. Esses filhotes deformados são um lembrete sombrio do impacto duradouro que a radiação teve sobre a fauna e o ecossistema de Chernobyl. Silhuetas de cidades perdidas. A maioria das pessoas não ousaria pisar perto de uma zona de desastre nuclear. E, sinceramente, quem poderia culpá-las? Radiação, perigo e morte não estão exatamente na lista de desejos de ninguém. Mas também existem aquelas almas raras que veem as coisas de forma um pouco diferente. Para um grupo destemido de artistas underground da Alemanha e da Bielorrússia, os terrenos baldios abandonados de Chernobyl não eram um aviso para se manterem afastados, eram um convite aberto. Armados apenas com tinta spray, máscaras de gás e nervos de aço, esses criadores rebeldes se infiltraram nas profundezas da zona de exclusão radioativa. Seu objetivo? Transformar um dos locais de desastre mais trágicos do mundo em uma obra de arte assombrosa. O que os levou a correr tal risco? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que estavam em busca da emoção, esperando que a radiação lhes desse algo selvagem, como superpoderes. Outros acham que foi pura paixão, uma determinação de deixar sua marca em um lugar para sempre marcado por erros humanos. Seja qual for o motivo, sua missão levou a algo extraordinário. Ao longo das ruínas de Pripyat, esses artistas de rua deixaram para trás obras-primas arrepiantes, silhuetas fantasmagóricas pintadas nas paredes de prédios vazios, e não eram apenas figuras aleatórias, eram sombras das pessoas que um dia viveram aqui, mães segurando seus filhos, trabalhadores caminhando para o trabalho, amantes congelados em um abraço, como ecos de uma vida que terminou cedo demais. Visitantes sortudos ou corajosos, o suficiente para ver essas imagens pessoalmente, descrevem a experiência como profundamente assombrosa, mas estranhamente bela. Fotografias capturam vislumbres de sua presença sinistra, mas nunca fazem justiça à emoção crua de ficar ali em silêncio, observando memórias pintadas em sombras. É como se a cidade de Pripyat, há muito abandonada e silenciosa, tivesse encontrado uma nova maneira de falar através dos sussurros assombrosos deixados por seus artistas de rua fantasmagóricos. Um bando de velhinhas. Depois que a explosão de Chernobyl transformou cidades inteiras em cidades fantasmas, o governo soviético não perdeu tempo em evacuar cerca de 116 mil pessoas da zona contaminada. Comunidades inteiras foram embarcadas em ônibus e realocadas para apartamentos distantes do perigo radioativo, mas nem todos estavam dispostos a partir. Nas vilas rurais menores ao redor da zona de exclusão, muitos moradores, endurecidos por décadas de sobrevivência sob o regime brutal de Joseph Stalin e os horrores da Segunda Guerra Mundial, recusaram-se a se assustar com algo que nem conseguiam ver. Radiação, para eles, era apenas mais um desafio em uma vida de dificuldades. Desafiando as ordens do governo, algumas dessas almas destemidas retornaram sorrateiramente para suas casas abandonadas apenas alguns meses ou até semanas após o desastre. Eles ficaram conhecidos como os autocolonizadores, pessoas comuns com coragem extraordinária que escolheram reconstruir suas vidas em um lugar de onde todos os outros haviam fugido, e contra todas as probabilidades, muitos sobreviveram. No auge da situação, quase 1.000 autocolonizadores, a maioria idosos, muitos com mais de 48 anos, retornaram à zona de exclusão, determinados a viver seus dias em seus próprios termos. Hoje, apenas um pequeno número permanece, a maioria avós, espalhadas por vilarejos esquecidos, vivendo em casas humildes, cercadas por campos cobertos de mato. Elas cultivam sua própria comida, criam galinhas e porcos e bebem de poços que outrora abasteciam vilarejos inteiros. Tudo isso com plena consciência do perigo invisível ao seu redor. Para quem está de fora, pode parecer loucura, mas para elas, é o seu lar. Elas sobreviveram à guerra. Sobreviveram à fome e, de alguma forma, também estão sobrevivendo a Chernobyl. Peixes-gatos gigantes. Bem no coração radioativo de Chernobyl, onde você esperaria só silêncio e destruição, algo completamente impressionante está rolando debaixo d'água.
Nas profundezas das lagoas de resfriamento abandonadas, construídas antigamente para evitar o superaquecimento dos reatores nucleares, vive uma comunidade surpreendente de peixes-gato enormes. Aqui, eles são conhecidos como os Parlor 15 e transformaram esse deserto nuclear no próprio império subaquático deles. Será que dá para acreditar numa coisa dessa? O que torna essa história ainda mais impressionante é como esses lagos, que antes eram um símbolo do trabalho humano, se transformaram em um dos refúgios mais estranhos da natureza, sem pescadores, sem predadores, sem qualquer intervenção humana. Esses peixes-gato cresceram muito além do que qualquer um poderia imaginar. Até onde, você se pergunta? Alguns desses gigantes radioativos, dizem, chegam a mais de 2 metros de comprimento. Isso mesmo, quase 2 metros de pura força deslizando pelas águas calmas e sinistras de Chernobyl. Um crescimento absurdo impulsionado por 2 coisas básicas: isolamento e oportunidade. Sem ninguém pescando nessas águas e com uma dieta farta de peixes menores e criaturas subaquáticas, nada segura esses peixes-gato. Sem predadores, sem concorrência, apenas um ambiente abandonado onde a natureza pôde seguir seu curso livremente. E o resultado disso? Bagres gigantes prosperando em um mundo radioativo que os humanos foram obrigados a abandonar. Apesar de o tamanho deles assustar à primeira vista, esses bagres são a prova viva de uma verdade impressionante. Quando os humanos somem da jogada, a natureza não só sobrevive, como encontra um jeito de retomar o controle das formas mais surpreendentes. Máscaras de gás esquecidas. Nas escolas e prédios abandonados de Pripyat, máscaras de gás estão espalhadas pelo chão, deixadas para trás por moradores que foram evacuados às pressas. Essas máscaras, feitas originalmente para proteger contra ameaças químicas ou biológicas, nunca foram usadas pelas pessoas durante a crise. Hoje, elas se tornaram símbolos perturbadores do fracasso do governo soviético em agir de forma eficaz. Apenas uma semana antes da explosão, os moradores de Pripyat, incluindo as crianças, foram treinados para usar essas máscaras em caso de emergência. Mas, quando o momento chegou, disseram a eles para não usá-las. O governo soviético teve medo de que colocar as máscaras causasse pânico em massa, então preferiu minimizar a gravidade da situação, garantindo à população que não havia perigo imediato. Agora, essas máscaras de gás, nunca utilizadas, seguem como um lembrete doloroso da falha em proteger os cidadãos. Os avisos silenciosos de Chernobyl continuam ecoando, nos fazendo lembrar de seu legado devastador. Ao olharmos para essas relíquias assustadoras, fica a dúvida: será que essas cicatrizes vão um dia desaparecer? Se essas descobertas arrepiantes te fascinaram, deixe seu like, comente e se inscreva para mais histórias dos lugares mais misteriosos do mundo. Continue curioso, fique seguro e nos vemos no próximo vídeo.